Até o Fim do Verão, de Abby Jimenez. Traduzido por Alessandra Stech. Narrado por Bruna Ximenes e Diego Muras. Dedico esta obra aos meus leitores e ouvintes maravilhosos. Comecei a escrever só para mim. Nunca imaginei que minha escrita chegaria a algum lugar ou que alguém a leria. Agora escrevo para vocês. É muito melhor com companhia. Querido ouvinte, embora meus audiolivros sejam todos comédias românticas, certos temas desta história podem ser sensíveis para algumas pessoas. Se você acha que avisos de gatilho são spoilers e que não precisa deles, por favor, pule este trecho e vá direto à história. Este audiolivro tem cenas que retratam ataques de pânico, ansiedade, estresse pós-traumático, depressão, problemas de saúde mental não diagnosticados, parentalidade tóxica e negligência infantil. Por favor, acesse meu site ou minha página no Goodreads para ver a lista completa de conteúdo. Subreddit Será que o babaca sou eu? Há uma semana. Postado por just_in_267. Será que o babaca sou eu por colocar o nome do meu ex-melhor amigo no meu cachorro feio? Eu, 29 anos, homem, sou amigo do Chad, 32 anos, homem, desde que nasci. Nossas mães são melhores amigas, e nós dois crescemos juntos e passamos os últimos 10 anos dividindo apartamento, até o incidente que deu início à nossa situação atual. Deixa eu contextualizar um pouco. Estou em uma maré de azar, talvez? Basicamente, toda mulher com quem eu saio algumas vezes acaba encontrando sua alma gêmea assim que a gente termina. É sério. Começou há 3 anos e já aconteceu 5 vezes. A gente termina e a próxima pessoa com quem elas saem acaba sendo a pessoa certa. Meus amigos acham isso muito engraçado. Eu sempre termino numa boa e fico feliz com a felicidade delas, mas eles pegam no meu pé sem dó. Me chamam de amuleto da sorte. Enfim, corta para 5 meses atrás. Eu saí com a Hope, 28 anos, mulher, por algumas semanas. Nada demais. Decidimos que não estava rolando, não tínhamos química, então terminamos. E, de repente, vejam só, ela se dá bem com o Chad. É claro que, no melhor estilo amuleto da sorte, isso significa que o Chad é a alma gêmea dela. Está todo apaixonado. Eles já conheceram os pais um do outro, estão procurando anel de noivado e querem morar juntos. Já! O único problema é que eu e o Chad ainda tínhamos 6 meses de contrato de aluguel, mas ele encontrou uma casa nova perfeita para ele e a Hope, e não podia pagar 2 lugares ao mesmo tempo. Então teve que tomar a difícil decisão de ferrar um dos dois, e escolheu me ferrar. E eu tive que achar um jeito de arcar com a parte dele até o fim do contrato. Passei várias semanas preocupado. Não queria ir atrás de outra pessoa para dividir o aluguel, e o proprietário não me liberou do contrato, mas disse que eu poderia me mudar para um apartamento mais barato que ele tinha. A única unidade disponível no prédio era um estúdio. Meio pequeno, mas era temporário e barato. Aproveitei a oportunidade e concordei sem ver o apartamento. Aí descobri por que estava barato e disponível. Dá de frente para o outdoor de um serviço de encanadores chamado Rei das Privadas. Um que tem um cara vestido de Henrique VII segurando um desentupidor na frente de um vaso gigante cheio de cocô. Deveria ser ilegal um outdoor ficar tão perto de um prédio. Parece que só quem vê o anúncio é a coitada da pessoa que mora no estúdio, que agora sou eu. É sério, só dá pra ver o outdoor. Nada de céu, nada de mar, só o Rei das Privadas. O dia inteiro, a noite inteira. Quando o sol se põe, suas luzes se acendem e entram pelas frestas da persiana. Eu trabalho em casa. Tô no inferno. Chad acha que é a coisa mais engraçada que já aconteceu e tira sarro de mim o tempo todo,
apesar de tudo ser basicamente culpa dele. Ele fica me mandando fotos de todos os outdoors, anúncios em pontos de ônibus e propagandas aéreas do rei das privadas que vê. Quem mora na região de Minneapolis, St. Paul, sabe bem o quanto isso é comum. Estou irritado, mas decidi tentar encontrar um motivo para passar mais tempo fora de casa e não ter que ficar olhando pela janela. Sempre quis ter um cachorro, mas Chad nunca concordou. Então, fui até um abrigo e procurei o cão mais feio de todos. Tão feio que ninguém mais quis. O bicho tem o maxilar projetado para frente, tá com sarna e perdeu metade de uma das orelhas. É da raça Griffon de Bruxelas, então tem aquele senho franzido, parece um gremlin te julgando. Eu adotei ele e coloquei o nome de Chad, já que ele é meu novo melhor amigo. Se estiver lendo isso, Chad humano, você morreu pra mim. Não é verdade, continuo amando o cara. Mas marco ele na legenda de todas as postagens do Chad cachorro que faço no Instagram, dizendo, olha, um Chad fiel. Meu amigo ri, mas a Hope fica chateada e diz que eu deveria dar outro nome pro cão. A mãe do Chad concorda com ela e diz que só posso aparecer lá quando rebatizar o bicho, o que é um saco, porque ela é a melhor amiga da minha mãe, e aí eu acabo perdendo vários eventos em família. Mas não quero mudar o nome. Sou vingativo? Sou. Mas será que o babaca dessa história sou eu? 1. Emma. Você viu isso? Minha melhor amiga inclinou o celular para que eu entendesse do que ela estava falando. Na tela, havia uma postagem do Reddit intitulada Será que o babaca sou eu? Estávamos no refeitório do hospital, no intervalo do almoço. O que é isso? Perguntei, colocando ketchup na batata frita. Lê aí. Vou te mandar o link. Peguei o copo e segurei o canudo do chá gelado entre os dentes enquanto lia. No momento em que cheguei ao segundo parágrafo, arregalei os olhos. Ai, meu Deus! Falei baixinho. Né? E eu aqui achando que você era a única que tinha essa coisa de amuleto da sorte. É um dom, respondi. Não para mim, mas meus ex-namorados estão felizes. Bebi um gole e continuei lendo. Quando terminei, larguei o celular. Ele não é o babaca da história. Concordo, disse ela. Você viu o outdoor? Não. Eu pesquisei, olha. Ela estendeu o celular mais uma vez e eu quase engasguei com uma risada. Coitado. Eu jamais faria uma sacanagem dessas com você, disse Mad. Ah, sim, espero. Não saberia viver sem você. Ela abriu um sorrisinho de canto de boca e deu uma mordida no wrap vegetariano. É estranho vocês dois passarem pela mesma coisa, comentou ela depois de engolir. Todos os ex-namorados cavalgando em direção ao pôr do sol. Aham, muito engraçado. A quantos casamentos será que ele já foi? Perguntei, tirando o picles do sanduíche de frango e deixando-o no prato. Ela indicou o meu celular com a cabeça. Você deveria perguntar. Olhei bem para ela. Tipo, mandar uma mensagem? Ela deu de ombros. É, por que não? Os caras amam quando a gente manda mensagem. É sério, pergunta. O almoço está chato. Assim vamos ter uma distração. Soltei um suspiro. Tá bom, uma mensagem. Falei limpando os dedos em um guardanapo. Peguei o celular e abri minhas mensagens no Reddit. O nome de usuário dele era Just_in_267. Eu me perguntei se ele se chamava Justin. O meu nome de usuário era Emma16_Dilema. Eu não mudava desde os tempos de colégio. Talvez devesse. Comecei a digitar. Tenho o mesmo problema que você. Aconteceu 7 vezes nos últimos 4 anos. A gente termina e o cara se casa em 6 meses. Elas também convidam você para o casamento? Fui convidada para ser madrinha 3 vezes. Emoji carinha feliz. Enviei. Pronto, mandei uma mensagem para um estranho. Falei, largando o celular.
Parece uma coisa que minha mãe faria. Maddie soltou uma risada de escárnio. Se fosse a Amber, ela gastaria o dinheiro do aluguel com uma vidente que pinta retratos da sua alma gêmea e te envia o mesmo retrato que manda para todo mundo. Isso é uma coisa que a Amber faria. Eu não ri. Era real demais para ser engraçado. Meu celular apitou. O cara do Reddit acabou de responder. Falei. Maddie ficou paralisada com o rap a meio caminho da boca. O que ele disse? Abri a mensagem. Justin. Me desculpa se não for o caso, mas você não é outra repórter tentando descobrir minha identidade para mais uma matéria sobre a postagem no Reddit, é? Você tem que responder a verdade. É tipo quando o cara é um policial disfarçado e alguém pergunta se ele é policial. Ele não pode mentir. Dei risada. O que foi? Perguntou Maddie. Ele acha que sou repórter e estou tentando descobrir a identidade dele. Isso acontece muito com ele? Pelo jeito, sim. Comecei a digitar. Eu. Não sou repórter. Justin. É exatamente o que uma repórter disfarçada diria. Balancei a cabeça, abrindo um sorriso. Eu. Sou enfermeira. Ele mandou um emoji com os olhos semicerrados. Tive uma ideia. Eu. Me diga quantos dedos quer que eu levante. Alguns segundos se passaram. Justin. 4. Maddie, tira uma foto minha? Pedi. Ela ficou boquiaberta. Vai mandar uma foto para o cara? Vou, por que não? Porque ele pode ser um serial killer? Um serial killer com senso de humor, um cachorro adotado, amigos de infância e um bom relacionamento com a mãe? Perguntei, entregando o meu celular para ela. Não é nada que ele não veria se desse match comigo no Tinder. E, de qualquer forma, logo logo, eu e você vamos estar no Havaí. Ele está em Minnesota. Mesmo que conseguisse descobrir quem eu sou, nunca viria atrás de mim. E se ele for um cara nojento que não usa fio dental e agora vai ter uma foto sua para bater uma? Revirei os olhos. Ah, para! Inclinei a cabeça para que minha trança caísse para o lado e levantei 4 dedos. A contragosto, Maddie tirou a foto e me devolveu o celular. Eu estava de uniforme, com o crachá do hospital preso ao bolso. Abri o editor de imagem, rabisquei as informações de identificação e mandei a foto. Eu. Estou no trabalho. Repórteres usam uniforme? E quantas vezes você foi abordado por eles? Justin. Esta semana? Ou, tipo, no total? Mandei um emoji de risada. Justin, agora que confirmamos que você é quem disse ser, posso responder a sua pergunta. Só fui convidado uma vez para o casamento de alguém que se beneficiou da minha maré de azar. Mas fui padrinho e o tema foi Os Fantasmas se Divertem. Dei outra risada e li a mensagem para Maddie. Só acredito se ele mandar fotos, disse ela. Então digitei. Só acredito vendo fotos. Emoji carinha feliz. Voltei a largar o celular. Você tem razão. Isso é divertido. Tenho boas ideias, afirmou ela. Eu estava quase terminando o sanduíche quando recebi outra mensagem. Ele acabou de responder. Falei. Mandou uma foto. Maddie saltou da cadeira para espiar por cima do meu ombro. Quando abri a foto, caí na gargalhada. Os noivos estavam de Beetlejuice e Lydia, ela com o vestido vermelho do filme. Os padrinhos estavam como os Maitlands, mas com as máscaras que eles usam no início para assustar os novos moradores. Ele estava com a máscara em formato cônico e os olhos esbugalhados. Mandei vários emojis de risada. Você tem razão. Ele tem mesmo senso de humor, disse Maddie. Inclinei a cabeça. Pena que não dá para ver o rosto dele. Falei. Me manda a foto. Por quê? Vou fazer uma busca reversa. Ah, boa ideia. Tá, espera aí. Mandei a imagem. Ela ficou mexendo no celular e eu voltei a comer. Achei! Disse Maddie menos de 1 minuto depois. Fiquei boquiaberta. Tão rápido assim? O FBI deveria contratar mais mulheres. Somos investigadoras por natureza. Está no Instagram. E é ele mesmo.
Dá pra ver o outdoor. Vou te mandar o link. Meu celular apitou com a mensagem, mas fiquei paralisada. Espera aí. A gente devia mesmo olhar isso? Parece uma invasão da privacidade dele. Ela me lançou um olhar por cima do celular. Quando os homens pararem de agredir mulheres que conhecem na internet, a gente para de espionar o perfil deles para avaliar se eles não passam uma vibe estranha. Além do mais, se ele quisesse privacidade, era só manter a conta privada. Assenti. Tá, é um bom argumento. Abri o link e nós duas nos debruçamos sobre o feed dele ao mesmo tempo, cada uma no próprio celular. Ele tinha cabelo e olhos castanhos, sem barba, branco, covinhas. Um sorriso bonito e estava em forma. Ele era gatinho. Bem gatinho. Está vendo isso? Perguntou Mad. Esse cara definitivamente passa fio dental. Ai, meu Deus, o cachorro. Ela arquejou. Caraca, ele é feio mesmo. Parece uma gárgula. Inclinei a cabeça. Não sei. Ele é tão feio que fica quase bonitinho. O cachorrinho marrom era desgrenhado e tinha as orelhas caídas, o focinho achatado e o senho bem franzido. Os olhos marejados eram um pouco esbugalhados. Na foto, Justin estava abraçando o cãozinho, rindo como uma criança que acabou de ganhar o que queria de Natal. A legenda dizia: bom, o Brad cachorro está com lombriga, mas pelo menos não me deixou sem o dinheiro do aluguel. Brad? Perguntei, desviando o olhar da tela. Achei que o nome do amigo dele fosse Chad. Ele deve ter usado outro nome para proteger a identidade deles. Esperto! Você viu os comentários? Perguntou ela. Dá uma olhada. Abri os comentários. Emojis de risada e mais emojis de risada. Uma pessoa chamada Faith comentou: Sério, Justin? E um cara chamado Brad comentou: Da próxima vez que eu te visitar, vou roubar o bastão que abre a sua persiana. Fiquei rindo enquanto olhava o celular. Olha só o cachorro, disse Mad. O que tem ele? O cachorro parece à vontade com ele. Sempre observe os animais nas fotos, eles dizem muito sobre a pessoa. Tipo, dá pra perceber quando alguém pegou emprestado o cachorro de outra pessoa só pra fazer a foto do perfil. O bichinho fica tipo, tá, não te conheço, mas acho que tudo bem. Vai descendo, disse ela. Viu? Dá uma olhada na foto dele no sofá. Tinha uma foto do Justin em um sofá. De um lado, ele abraçava uma garotinha que dormia encolhida com a cabeça no peito dele. O cachorro dormia do outro lado, com o queixo na coxa de Justin. Uma fofura. Esse cachorro confia nele, disse Mad. E é um cachorro resgatado, então isso diz muito. Costumam ser ansiosos e assustados. Ela ficou olhando para o feed dele em silêncio por um tempinho. Desce mais! O outdoor! Rolei a tela e ali estava ele, o infame outdoor. E Justin não estava brincando. Era péssimo mesmo. Eu já sabia como era o anúncio por causa da pesquisa da Mad, mas vê-lo da perspectiva da janela do apartamento era totalmente diferente. Ah, caramba! Justin com certeza não é o babaca da história. Esse outdoor é péssimo. A foto fora tirada da cozinha, então a visão era completa. Como se tratava de um estúdio, só tinha uma porta de vidro de correr, toda tomada por um homem de meia-idade barbudo com um sorrisinho de canto de boca, vestido de rei e segurando um desentupidor na frente de uma privada entupida. Ele tem cabeceira, disse Mad. E daí? E daí que é um bom sinal. Quanto mais próxima do chão é a cama, pior o ser humano. É comprovado que todo cara que finge ter esquecido a carteira em um encontro dorme em um futon ou num colchão no chão. Por isso que eu peço uma foto da cama antes de ir a um encontro. E eles perdem pontos se usarem um saco de dormir como cobertor, mesmo que tenham cabeceira. Por quê? Porque sacos de dormir têm energias de chão. E se for beliche? Perguntei. É a única situação em que minha teoria não se sustenta. Mas também é o motivo pelo qual peço fotos do quarto antes de conhecer o cara pessoalmente. Você é uma figura.
Dei zoom na foto para ver o restante do quarto. A cama estava arrumada com um edredom bege. Havia uma escrivaninha organizada com um computador completo. 3 telas grandes, um teclado e um mouse sem fio. Uma caminha de cachorro ao lado da mesa e um vaso de planta no canto. Quadros nas paredes. Era um apartamento bacana, exceto pela vista. Ele, evidentemente, era caprichoso e tinha bom gosto. Rolei a tela para ver o restante das fotos. Nenhuma com mulheres. Várias com o que parecia ser sua família. Um adolescente que parecia a versão de 15 anos dele, com as mesmas covinhas. Uma garota que devia ter 11 ou 12 anos, e a garotinha que na foto no sofá estava dormindo e não devia ter mais que 5 anos. Nas fotos, ele marcou uma mulher que eu imaginei ser sua mãe. Abri o perfil dela, mas era privado. Encontrei o perfil dele no LinkedIn, disse Mad. O nome completo é Justin Doe. Ele é engenheiro de software. Ela ficou em silêncio por um tempinho. O pai dele morreu faz alguns anos. Acabei de achar um obituário. É ele. As mesmas crianças do Instagram. Ele tem 3 irmãos, Alex, Chelsea e Sarah. Como o pai dele morreu? Perguntei. Diz apenas que foi inesperado. Ele só tinha 45 anos. Que droga! Calma aí. Estou dando uma olhada no registro de condenados por crimes sexuais. Disse ela, digitando no celular. Nada. Ela largou o aparelho e pegou o rap. Não encontrei nenhum sinal de alerta, tirando o fato de o nome dele começar com J. Homens com inicial J são os piores. Comecei a seguir ele no Instagram pela minha conta alternativa para ficar de olho. Pode ir em frente. Olhei para ela achando aquilo tudo muito divertido. Ir em frente com o quê? Sei lá. Continua falando com ele. Vê se ele é normal. Ele parece normal. Respondi, voltando a olhar para o celular. Nós é que não somos normais. Resmunguei. Fazia 9 minutos que ele mandara a foto do Beetlejuice e nós duas já tínhamos dissecado a vida inteira do sujeito. Vi seu rosto, sua família, seu apartamento, o obituário do pai, e sabia até onde ele trabalhava. Foi quando vi a hora. Ah, droga, temos que ir. Mad olhou para o relógio. Merda! Disse, dando uma última mordida no wrap e se levantando. Limpamos a mesa e corremos para a UTI. Quando voltei ao trabalho, Justin ainda não tinha respondido. Naquela noite, depois do trabalho, Mad preparou o jantar. Cogumelos portobello, grelhados e arroz pilaf. Eu lavei a louça e arrumei a cozinha. Em seguida tomei um banho e sequei o cabelo. Já estava de pijama na cama quando finalmente vi a mensagem de Justin. Ele mandou logo depois do meu intervalo do almoço. Era uma foto. Não estava no Instagram. Ele, na sala do apartamento, com o outdoor aparecendo por sobre o ombro. Estava com o cachorro no colo. Justin, só para você saber que não sou um personagem de Os Fantasmas Se Divertem. Por favor, não seja uma repórter disfarçada tentando um furo com a história do amuleto da sorte. Ri e comecei a digitar. Eu. Então esse é o Chad? Justin. Brad. Mudei os nomes no Reddit. O nome da Hope, na verdade, é Faith. Eu. Ah, e o que o Brad acha de estar famoso na internet por ser um babaca? Justin. Ele acha engraçado. Porque ele é um babaca. Dei uma risadinha. Eu. Você não estava brincando sobre o outdoor. Justin. Acredite, é muito pior pessoalmente. Eu. Só para constar, eu não acho seu cachorro feio. Justin. Fico decepcionado por saber disso. Tira um pouco o brilho do nome. Você tem animais de estimação? Eu. Não. Sou enfermeira itinerante. Seria muito difícil. Mas compro uma planta nova em cada cidade. Justin. E leva a planta com você? Eu. Não, não posso. Eu deixo no lugar. Justin. Chocado. Assassina. Balancei a cabeça, abrindo um sorriso. Eu dou para alguém.
Nenhuma planta é prejudicada por causa da minha carreira. Justin. Por que plantas? Você gosta de jardinagem? Eu me sentei e cruzei as pernas. Eu. Plantas alegram o ambiente. E sim, gosto de jardinagem. Mas me mudo demais para ter um jardim. Justin. Então, a mesma coisa acontece com você? A coisa do amuleto da sorte? Eu. Acontece. Por que tem um monte de jornalistas querendo descobrir sua identidade secreta? Ele levou um tempinho digitando e aproveitei para passar um hidratante labial enquanto esperava. Justin. Porque todo mundo quer saber quem é o cara que pode garantir um final feliz. Acho que ninguém deu bola para o resto da história. A parte do amuleto da sorte foi o que fez a coisa viralizar. Eu. Dá para entender. Justin. Minhas DMs estão uma loucura. Tive que desativar as notificações, estava ficando maluco. Só respondi a sua mensagem porque você disse que a mesma coisa acontece na sua vida, e imaginei que não estivesse tentando sair comigo só para terminar. Eu ri, mais uma vez. Vi que horas eram. Estava tarde. Eu. Preciso dormir. Meu turno é de 12 horas amanhã. Justin. Emoji de joinha. Beleza. Foi bom conversar com você. Abri um sorriso. É, foi mesmo. 2. Justin. Avistei Brad e Benny nos fundos do restaurante e fui até lá. Finalmente! Disse Brad quando me sentei no sofá marrom. Algumas pessoas têm um horário curto de almoço, babaca. Desculpa, tive que dar vermífugo pro Brad. Trouxe pra você também. Faith disse que você anda arrastando a bunda no carpete. Benny soltou uma risadinha e Brad tentou ficar sério, mas não conseguiu. Meu melhor amigo estava de camisa havaiana e bermuda cargo cor-de-rosa. Ele era gerente do supermercado Trader Joe's. Agora que não morávamos mais juntos, eu tinha saudade de não precisar ir ao mercado. Na verdade, tinha saudade de muita coisa. Como ter alguém com quem conversar, ainda que fosse ele. Peguei um palito de mussarela do prato de aperitivos que eles pediram e mergulhei no molho marinara. O que tem de bom aqui? As asinhas, respondeu Brad. Por que eu sabia que você diria isso? Brad pedia asinhas em todos os restaurantes, sem exceção. Ele pediria asinhas em um restaurante japonês, se tivesse no menu. Benny indicou o cardápio com a cabeça. O hambúrguer é bom. Eles mesmos fazem o pão. Ah, legal. Falei, tirando o casaco. E a Jane? Tá bem. Mandou um beijo. Brad apoiou um dos braços no encosto do sofá. É, a Faith também mandou um beijo. E disse para você trocar o nome da droga do cachorro. Não? Respondi, debochado, e peguei o cardápio. Viralizou. Não posso voltar atrás agora. Como ficariam meus princípios? Aquela coisa do Reddit ainda tá rendendo? Perguntou Benny. Tá sim. Respondi, enquanto dava uma olhada no cardápio. Acho que apareceu no TikTok esses dias. Aí começou tudo de novo. Não parou a semana inteira. O que as pessoas estão dizendo? Perguntou Benny. Dei uma risadinha. Principalmente que eu não sou o babaca. Falei, olhando diretamente para Brad, que deu um sorrisinho malicioso. Algumas pessoas disseram que eu deveria processar você pela quebra de contrato. Comecei a rir. Jamais faria isso. Vários comentários disseram que nós dois somos babacas. Isso é verdade. Concordou Brad, olhando para o celular. Somos babacas, mas só um com o outro. É a base da nossa amizade. Várias mulheres perguntaram se eu sairia com elas só pra gente terminar e elas encontrarem a alma gêmea. Falei, achando graça, enquanto analisava as opções de hambúrguer. E você vai fazer isso? Perguntou Brad. Vai oferecer seus serviços? Soltei uma risada curta. Não. Por que não? Perguntou ele. Elas só querem sair comigo para terminar depois. Recebi umas 200 mensagens, todas iguais. E se tiver alguém legal no meio dessas mensagens? Sugeriu Benny. Olhei bem para ele.
Alguém legal que quer terminar comigo? Antes mesmo de me conhecer? Eu sou uma anedota, uma história divertida para elas contarem às amigas. Elas precisam sair com o amuleto da sorte do Reddit. Não, obrigado. Além do mais, essa história de amuleto nem é verdade. Como alguém que se beneficiou dela, confirmo que é verdade sim, disse Brad. São só coincidências. Rebati. Não tem magia nenhuma nisso. Brad balançou a cabeça. Olha só, você pode acreditar no que quiser, mas quando conheci a Faith, e estou falando do instante em que coloquei os olhos nela, foi como se eu tivesse sido atropelado por um caminhão. E para ela foi a mesma coisa. Você tá levando as mulheres ao felizes para sempre delas. Podia cobrar por essa merda. Ah, agora que você me diz isso? Falei, fechando o cardápio com força. Teria sido bom receber $1.200 mês passado. Ele me mostrou o dedo do meio. Peguei mais um palito de mussarela. Sabe, acabei conhecendo alguém com essa história toda, pelo menos. Benny pareceu interessado. Sério? Quem? Uma garota aí, uma enfermeira. Ela me mandou mensagem uns dias atrás. Acontece a mesma coisa com ela. A coisa do amuleto? Perguntou Benny. É. Ela era linda. Na foto, estava com um uniforme azul claro e o cabelo castanho comprido preso em uma trança. Tinha olhos cor-de-mel e um sorriso largo. Não parecia enfermeira. Parecia uma estrela de cinema interpretando uma enfermeira. Também parecia ser bem legal. Então você vai ficar com ela ou o quê? Perguntou Brad. Acho que ela não mora aqui. É enfermeira itinerante. Caramba, que droga! Onde ela tá? Perguntou Brad. Não sei. Não perguntei. Deveria perguntar. Disse Benny. E se ela tiver, tipo, em Las Vegas? A gente podia ir até lá. Ia ser divertido. Brad olhou para mim. Sabe, se ela tiver a mesma coisa que você, se vocês namorarem, os dois vão encontrar a alma gêmea quando terminarem. Eu ri, mergulhando o palito de mussarela no molho ranch. Tô falando sério, disse ele. Pensa só, vocês iam anular um ao outro. Não sei, mas ela foi bem legal. Mandou mensagem pra ela hoje? Perguntou Brad. Não. Por quê? Sei lá, só tô ficando cansado de você solteiro o tempo todo. Tá desequilibrando as coisas. Ousado da sua parte supor que me importo com isso. Falei, dando uma mordida no palito. Mas eu meio que me importava, sim. Benny e Brad estavam em relacionamentos sérios. Eu não gostava de ficar de vela quando as namoradas deles estavam por perto, e elas geralmente estavam. Os quatro estavam começando a fazer coisas de casais em todas as viagens e todos os aniversários. Tinham combinado de ir a Lutsen em outubro para fazer trilhas. Até me convidaram para ir junto, mas eu não quis. Não sozinho. Bufei. Acho que tô cansado de tantos encontros. Eu odiava esse negócio de encontro. Disse Benny. Brad se recostou no sofá. Você deu sorte. Conheceu a Jane através da sua irmã. E sabe que ela tá na sua pra valer, porque ela tá com você desde que você não tinha rim. Benny riu. Fazia 2 anos que ele fizera um transplante de rim, doado por Jacob, irmão de Jane. Brad tomou um gole da bebida. Chama a enfermeira para sair. Vai até ela. Dá a ideia. Quem sabe ela topa. Olhei bem para ele. Dar a ideia? É, respondeu Brad. Ela sai com você, os dois terminam, e ela também caminha feliz em direção ao pôr do sol. Todos saem ganhando. É sério. É sua chance. Se não fizer alguma coisa, você vai passar o resto da vida ajudando mulheres a encontrar as próprias famílias, mas nunca vai conseguir a sua. Muito engraçado. Falei, terminando o palito de mussarela. Sabe, não é uma ciência. Nem toda mulher com quem saio acaba se casando. Não, só acontece com qualquer uma de quem você goste o bastante para chamar para sair mais de 2 vezes. Olha só. Disse ele, se apoiando na mesa. Você sabe que não sou supersticioso. Não acredito em magia, nem em feitiços ou maldições. Mas isso que acontece com você é real.
E já acontece há 3 anos, e vai continuar acontecendo se você não fizer alguma coisa. Talvez essa seja a solução. Balancei a cabeça. Por que devo me incomodar se as mulheres com quem não dei certo acabam encontrando a felicidade? Não vejo por que fazer alguma coisa. Porque toda garota que você leva a sério a ponto de sair com ela durante mais que algumas semanas está destinada a ficar com outra pessoa. Olhei fixamente para ele. Brad me encarou. Você nunca vai encontrar alguém se todas as mulheres com quem sair tiverem nascido para outra pessoa. Você não é a alma gêmea dessas mulheres. A alma gêmea delas é a pessoa que vão conhecer depois. Isso já está definido desde o início. Elas estão destinadas a não serem a pessoa certa para você. Pensa bem. Mas eu nem precisava pensar. Porque no momento em que Brad disse aquilo, soube que era verdade. Ele tinha razão. Desde que percebi a coisa do amuleto, parecia haver sempre algo faltando. Ninguém parecia a pessoa certa. Nunca tinha química suficiente, ou eu simplesmente perdia o interesse depois de alguns encontros. Eu não ficava analisando a questão, só achava que não tinha dado certo. Mas agora que ele falara tudo aquilo... Manda uma mensagem para ela, disse Brad. Tenta, que mal pode fazer? Benny assentiu. Eu estava mesmo pensando nela. Já tinha checado 2 vezes se ela mandara mais alguma coisa. Não tinha mandado. A última mensagem era minha, dizendo que foi bom conversar com ela, 3 dias antes. Se ela morava em outro lugar, continuar falando com ela seria um beco sem saída. Mas, não sei. Talvez Brad tivesse razão. Que mal podia fazer? Na pior das hipóteses, eu iria gastar tempo e dinheiro e acabar não me conectando com ela. Qual era a novidade nisso? Era o que acontecia com todos os meus encontros que não davam certo. Que se dane. Peguei o celular e comecei a escrever uma mensagem para Emma16_Dilema. 3. Emma. Justin acabou de mandar mensagem. Mad estava dirigindo. Estávamos voltando do mercado. Fazia 3 dias que eu não tinha notícias dele, e meio que imaginei que a conversa acabara. O que ele disse? Perguntou ela. Li a mensagem em voz alta. Justin, posso fazer uma pergunta médica? Mad olhou para mim. Você vai receber uma foto de pereba ou de pinto? Será que arrisco? Perguntei. Sim! Estou curiosa para saber o tamanho de qualquer uma das opções. Comecei a rir e digitei uma resposta. Estou aqui para responder a sua pergunta escabrosa. E se for mesmo escabroso, você deveria procurar um médico. Justin. Emoji carinha feliz. Justin. É mesmo verdade que usar cotonete faz mal ou os médicos só querem acabar com a nossa felicidade? Dei risada, então li a mensagem para Mad. Para um homem tão bonito, até que ele é engraçado, comentou ela. Olhei para minha amiga. Por quê? Eles não podem ser bonitos e engraçados? Não! Quando são bonitos assim, ou têm mais de 1,80 m, eles geralmente têm a personalidade de uma palmeira sexy. Gargalhando, escrevi uma resposta. Infelizmente a coisa do cotonete é verdade. Já fiz lavagem em muitos ouvidos prejudicados. Justin, nunca vou parar. Nem eu. Hashtag cotonetes para sempre. Justin, rindo alto aqui. Esperei alguns minutos, mas ele não mandou mais nada depois disso. Aquele era o momento em que a gente se esforça para manter a conversa rolando ou deixa morrer. Estava um pouco entediada. Optei por me esforçar. E aí, com que você trabalha? Já sabia a resposta, porque Mad tinha stalkeado o cara. Mas é claro que eu não podia dizer isso a ele. Então, tinha que fazer perguntas. Ele respondeu quase na mesma hora. Justin, sou engenheiro de software. Construo sites. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Justin, onde você mora? Por quê? Justin, eu estava pensando que a gente podia tomar um café ou algo do tipo. Compartilhar histórias de amuleto da sorte. Olhei para Mad.
Ele acabou de me chamar para sair. Por que demorou tanto? Perguntou ela, como se fosse óbvio. E você vai? Balancei a cabeça. Não. Por que não? Ele mora em Minnesota, respondi. Quem sabe ele vem até você? Você acha que um cara que conheci há 3 dias vai pegar um avião para o Colorado só para me levar a uma Starbucks? Por que ele faria isso? Porque você é gostosa? Sua mãe não te deu muita coisa, mas deu esse rostinho. Revirei os olhos e comecei a digitar. Eu. Adoraria tomar um café, mas estou no Colorado. E daqui a 3 semanas vou passar 3 meses no Havaí. Logo depois disso, chegamos em casa e me ocupei de descarregar o carro e guardar as compras. Quando terminamos, Maddie foi tomar um banho e eu me joguei na cama com meu celular. Fazia meia hora que Justin tinha respondido. Justin, para onde você vai depois do Havaí? Comecei a digitar a resposta. Eu. Ainda não sei. Moro com a Maddie, minha melhor amiga, e nos revezamos na escolha dos destinos. Ela escolheu o Havaí, e eu ainda não decidi para onde ir depois. Imaginei que ele não fosse responder na hora. Justin disse que desativou as notificações por estar recebendo muitas mensagens e depois de meia hora eu tinha certeza de que ele não estaria sentado olhando para a caixa de entrada à espera de uma resposta, mas recebi uma mensagem em 30 segundos. Justin, posso sugerir Minnesota? Eu. Hahaha. Por quê? Justin. O outono em Minnesota é lindo. Temos a Mayo Clinic e o Rowell Northwestern, 2 dos melhores hospitais do mundo. Abri um sorriso e comecei a digitar. Eu. Uau! Você quer tanto assim tomar um café comigo? Justin. Emoji anjinho. Uma breve pausa, então. Justin. Sabe, teoricamente, se a gente sair depois do término, nós 2 vamos logo encontrar nossas almas gêmeas. Semicerrei os olhos. Eu. Achei que você não quisesse sair com alguém que só quer terminar com você. Justin. É diferente. Seria um benefício mútuo. Sério, o que você acha? Porque, para ser bem sincero, eu aceitaria. E um segundo depois... Justin. Nada que fosse impróprio. Seria um acordo puramente profissional. Eu me recostei na cabeceira, dando risada. Eu. Posso te ligar? Justin. Pode sim. 651-314-4444. Por um instante pensei em ligar de um número privado. Embora ele fosse simpático, eu ainda não o conhecia. Mas imaginei que seria fácil simplesmente bloqueá-lo depois se ele começasse a agir de um jeito estranho. Liguei e ele atendeu no primeiro toque. Emma? Não sei por quê, mas por algum motivo senti um frio na barriga ao ouvir aquela voz grave. Não acredito nessa história de amuleto da sorte. Falei sem enrolação. Nem eu. Não sou supersticiosa. Ouvi Justin sugar o ar entre os dentes. Eu sou um pouquinho. Soltei uma risadinha. É só uma coincidência, falei. Você sabe disso, né? Concordo. Respondeu ele e fez uma pausa. Mas o quê? Mas e se não for? Estou só dando uma de advogado do diabo aqui. E se não for? Brad disse que todas as mulheres que eu levo a sério bastante para sair mais que 2 vezes estão destinadas a ficar com outra pessoa. Ele ficou em silêncio por um instante. Você já sentiu que alguém era a pessoa certa? Tipo, que tem o suficiente ali para você dar uma chance, mas de repente tudo desmorona? É só comigo? Ou também acontece com você? Dei de ombros. Acontece comigo também. Mas acho que não conhecia a pessoa certa, só isso. Mas talvez esse seja o motivo. É muito cansativo começar tudo de novo várias vezes. Parece que perde o sentido. Que estou preso em um looping, sempre saindo com mulheres só para que elas sejam encaminhadas a outro cara. Estou começando a achar que nem vale a pena. Sabe o que o Brad disse que me deixou pensativo?
que, quando ele viu a Faith pela primeira vez, foi como ser atropelado por um caminhão. De tão forte. Ele fez uma pausa. Eu nunca senti isso. Com ninguém. Tenho 29 anos. Já deveria ter sentido isso com alguém, não? Tenho 28, e também nunca tive o momento de ser atingida por um caminhão. Admiti. Você quer isso? É claro que quero. Quem não quer ser atingido pelo caminhão do amor? Olha só, disse ele. Sei que é um pouco exagerado, mas se for verdade, estamos em uma excelente situação de risco-recompensa. Só precisamos sair algumas vezes e depois parar. Só isso. Se o que o Brad disse é verdade, e a gente não consegue encontrar a pessoa certa porque todas aquelas por quem nos interessamos estão destinadas a ficar com outro alguém, eu gostaria muito de colocar um fim nisso. Assenti. Tá, digamos que eu aceite essa proposta. E aí? Imaginei Justin dando de ombros. Sei lá, a gente sai algumas vezes, termina. Vê se consegue romper o ciclo. Quantos encontros costumam bastar para você? Para mim, são 3. Para mim não são encontros, é o tempo. Como assim? Tem que fazer pelo menos 1 mês que estou saindo com a pessoa para a coisa do amuleto acontecer. Respondi. Tá. E como é? Você tem que ver a pessoa todos os dias? Balancei a cabeça. Não. Preciso ter contato todos os dias. Por mensagem ou ligação. E tenho que ver a pessoa pelo menos 1 vez por semana. Ele pareceu pensar a respeito. Então, ir até aí não daria certo, a não ser que eu ficasse 1 mês, ou fosse e voltasse toda semana. Acho que sim. Não é muito viável para mim. O Havaí é bem longe, e tem umas questões de família rolando. Não posso me afastar por tanto tempo. Bom, falei, volto do Havaí daqui a 3 meses e meio. Quem sabe quando você voltar então? Claro, pode ser divertido. Não dava para ter certeza, mas parecia haver uma decepção no silêncio que se seguiu. Mad bateu no batente da porta. Pronta? Assenti e ergui um dedo. Preciso ir, falei ao telefone. Mad quer assistir a um filme. Justin e eu desligamos e fui para a sala ver Forrest Gump. Esse filme sempre me deixou incomodada. Talvez porque Jenny, o interesse amoroso de Forrest, linda e problemática, lembrasse muito a minha mãe. Mad devia estar pensando a mesma coisa. Quando os créditos começaram a subir, ela colocou a TV no mudo e olhou para mim. Tem falado com a Amber? Perguntou. Não. Sabe onde ela está? Fiz uma pausa. Não, o número dela está desativado, de novo. Mad pareceu irritada. Provavelmente não pagou a conta. Para alguém que te pede tanto dinheiro, ela acaba endividada muitas vezes. Meu Deus, que ódio que eu tenho! Desviei o olhar. Meu relacionamento com a minha mãe era complicado. Mas não para Mad. Ela sabia exatamente como se sentia a respeito. Eu liguei para o café. Falei. Eles disseram que faz 3 meses que ela saiu. Simplesmente parou de ir trabalhar. Ela revirou os olhos. Claro. Fazia anos que eu tinha parado de ligar para cadeias e hospitais quando esse tipo de coisa acontecia. Registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida era perda de tempo. Amber não parava quieta. Era muito impulsiva. Ela ia a um show e entrava no ônibus da turnê, aí acabava atravessando o país. Ou conhecia um cara em um bar que a convidava para passar 4 meses no barco dele na Flórida. Eu só tinha certeza de onde minha mãe estava quando ela repentinamente reaparecia. Aí ganhava um pouco de paz durante algumas semanas, até ela voltar a desaparecer. Mad balançou a cabeça. Eu não me preocuparia com isso. Ela parece mofo, sempre volta. Ela tinha razão. Isso sempre acontecia mesmo. Mesmo assim, decidi ligar para o proprietário do apartamento onde ela morava, só para garantir. Só para ver se ela não deixou alguém para trás quando foi embora. Não entendo como aquela mulher é responsável por isso, disse Mad apontando para o meu rosto. Um indivíduo funcional da sociedade. Amber tinha uma vida muito diferente da minha, Mad. Acho que não é culpa dela. É claro que é.
Você é muito boazinha. Tente ficar pé da vida para variar um pouco. Soltei um suspiro. A gente sempre acabava nessa quando o assunto era minha mãe. Mad furiosa por mim e eu fazendo questão de lembrar que Amber não era tão ruim assim. Às vezes ela era maravilhosa. Nos seus melhores dias era possível encontrá-la e ir embora com a impressão de que estávamos na presença de uma musa. Uma mulher inteligente e encantadora que faz a gente se sentir interessante e especial. Já nos piores dias... Enfim. Não acredito que as pessoas sejam uma coisa ou outra. Amber foi mãe solo aos 18 anos, sem família, sem dinheiro, sem apoio. Talvez sua infância tenha sido como a de Jenny de Forrest Gump, cheia de abuso e instabilidade. Minha mãe tinha problemas? Tinha. Eu acreditava que algumas pessoas não deveriam ter filhos? Acreditava. Mas quem poderia dizer o que fazia Amber ser Amber? Eu não ousava querer adivinhar que fantasmas ela enfrentava. Só sabia que eles existiam. Quando Mad se levantou para colocar a tigela de pipoca na pia, peguei o celular, como se esperasse encontrar uma mensagem da minha mãe. Não encontrei. Em vez disso, vi o número de Justin, o último para o qual eu ligara. Salvei o número nos meus contatos. Gostei da ideia que ele deu. Não só por causa daquela história de amuleto da sorte. Seria legal. Ele parecia simpático. Eu provavelmente teria deslizado para a direita e saído com ele se nos conhecêssemos por algum aplicativo. Mas Minnesota era um problema. Com certeza não estava na lista de estados que queríamos visitar. Mad voltou e se jogou no sofá. E aí? Pensou na coisa do aniversário? Quê? Os 30 da Janet e da Betty. Elas querem que a gente confirme presença. Não sei. Acho que vou passar essa. Mad comprimiu os lábios. O que foi? Falei. É muito difícil a gente conseguir uma semana de folga juntas. Eu fico para você poder ir. Não é impossível. Você devia pedir uma folga. Elas querem sua presença. Você também é filha delas. Fui obrigada a desviar o olhar. As mães da Mad eram minhas mães adotivas. Elas queriam ser minhas mães para valer, mas nunca rolou. Eu tinha mãe. E tinha 14 anos quando elas me adotaram. Não pegou. É tudo que posso dizer a respeito da situação. Não pegou. Eu gostava delas. Ligava nos aniversários e ia com Mad para o Natal quando conseguíamos tirar folga. Mas elas não eram minhas. E Mad sabia disso. E ficava incomodada. Ela não conseguia entender e eu não conseguia explicar de um jeito que ela achasse aceitável. Ela suspirou e se levantou. Acho que vou sair com aquele cara de TI do Tinder. Beber alguma coisa. Quer ir junto? Posso ver se ele tem um amigo. Acho que não. Quero terminar meu livro. Tudo bem. Não me espera acordada. Acho que vou para a casa dele depois. Arqueei uma sobrancelha. O que foi? Perguntou ela. Essa vida nômade não é muito propícia a relacionamentos. E estou cansada de ser a DJ da minha própria festa. Imagino que ele tenha cabeceira. Claro, respondeu ela, indo para o quarto. Mad! Ela parou à porta. Sim. Vou pedir a folga, tá? Sua expressão suavizou um pouco. Tá. Eu ia mesmo pedir, mas em segredo estava torcendo para não conseguir. Mad não voltou para casa naquela noite, como prometido. E acho que o encontro foi bom, porque ele ia levá-la para tomar café da manhã e depois para uma exposição de arte. Ela só voltaria para casa na hora do jantar. Era meu dia de folga e não tinha nada para fazer. Estava de roupão no quarto, acabara de sair do banho e me preparava para fazer as unhas quando Justin mandou uma foto. Abri a imagem e caí na gargalhada. Era uma selfie dele com uma peruca ruiva comprida e um batom borrado. A mensagem dizia: Passei a manhã com minha irmã mais nova, Chelsea. Tive que ser a Ana, ela foi a Elsa. Você fica bem, ruivo. Meu celular tocou. Abri um sorriso e atendi. Princesa Ana? Princesa Emma, respondeu ele. Só um lembrete.
Você não pode se casar com um cara que acabou de conhecer. Posso, se for amor verdadeiro. Respondeu ele sério. Tive que segurar a risada. Chelsea me obrigou a ficar parado durante 15 minutos. Disse ele. Eu não podia me mexer. Era aquela parte do final. Não me lembro de a cena ter durado tanto no filme. Eu ia morrer, não ia? Perguntou ele, se ficasse realmente congelado. Peguei o esmalte vermelho no banheiro e o sacudi a caminho da cama. Talvez. Primeiro a gente ia esquentar você para tentar uma reanimação. A pessoa só é considerada morta quando está quente e continua morta. Eu me sentei no colchão e ouvi barulho de chaves em uma fechadura do outro lado da linha, e logo o latido de um cachorro animado. Está com seu cãozinho? Perguntei. Estou. Acabei de chegar em casa. Ele quer passear. Falei. Então vou deixar você ir. Não preciso desligar, a não ser que você precise ir. Dei de ombros. Não estou fazendo nada. Acabei de chegar em casa. Ouvi o tilintar de uma guia sendo presa em uma coleira e os barulhinhos das patinhas no piso. Ah, é? Perguntou ele. Onde você foi? Me conte seu dia do início ao fim. Por que você quer saber? Por que eu não ia querer saber? Sou curioso. A não ser que você seja repórter e esteja com medo de deixar escapar. Muito engraçado. Ouvi uma porta sendo fechada e passos ecoando em um corredor. Pode me chamar de antiquado, disse ele. Mas estamos falando de enfrentar juntos a tradição exaustiva, íntima e consagrada de quebrar uma maldição. Não podemos começar enquanto você não voltar do Havaí, mas podemos nos preparar conhecendo um ao outro. Então agora é uma maldição. Ué, e não é? Está nos impedindo de encontrar felicidade. Soltei uma risada curta. Ele não estava errado. O que acha que fizemos para merecer isso? Perguntou ele. Não sei. Falei colocando os fones e pegando o creme que estava na mesinha de cabeceira. Acho que sou uma pessoa boa. Acho que não mereço isso. Nem eu. Não consigo imaginar por que alguém desperdiçaria um bom feitiço comigo. Ouvi a porta do elevador ser aberta. Então, seu dia... Disse ele, voltando ao assunto. Conta. Bom, acordei e tomei um café. Como é o seu café? Café normal, com creme de baunilha. Respondi, passando hidratante nas pernas. E onde você tomou esse café? Ouvi o elevador mais uma vez. No sofá da sala, mexendo no celular. Dia de folga, então. Disse ele. Dia de folga. Só trabalho amanhã. Por que você virou enfermeira? Sempre quis? Sim, sempre. Desde que tinha 10 anos. Sério? Por quê? Perguntou ele. Tenho temperamento certo para o trabalho. Sou paciente. Não fico irritada ou enjoada com facilidade. Sei lidar bem com o estresse. E você sabia de tudo isso aos 10 anos? Perguntou ele. Sabia. Quer dizer, sabia aos 10 anos que queria cuidar das pessoas. Já era boa nisso. De quem você cuidou aos 10 anos? Da minha mãe. Entendi. Ela estava doente ou algo do tipo? Algo do tipo. Ele deve ter percebido meu desinteresse porque mudou de assunto. E aí, qual é a vista da sua sala? Como é sua casa? Moramos em um chalé de 2 quartos totalmente mobiliado, falei, estendendo a mão para pegar o esmalte vermelho na mesa de cabeceira. Sempre tentamos achar um lugar divertido. Uma casa na praia ou um apartamento em uma cidade grande de onde possamos fazer tudo a pé. Uma vez ficamos em um silo de grãos que tinha sido transformado em uma casa. Foi incrível. E numa casa na árvore. Uma casa na árvore? Perguntou ele, parecendo impressionado. Tinha pontes de corda e tudo. Era uma missão rápida de 2 semanas em Atlanta. Mad e eu tivemos que dormir na mesma cama, mas foi legal. Uau! No Havaí, vamos ficar em um apartamento. Falei, apoiando o queixo nos joelhos e pintando as unhas dos pés. Não é tão legal,
mas podemos ir à praia andando. Bacana. Então você tomou seu café e depois? Depois preparei o desjejum, respondi. Ovos mexidos e queijo num muffin inglês. E uvas. Sem sementes? Claro, não sou masoquista. Você sabe cozinhar, disse ele. Sei, e você? Sou bom na cozinha. Qual foi a última refeição que você preparou? Perguntei. Bom, a última coisa que preparei foi macarrão com queijo e salsicha para Chelsea. Ela tem 4 anos. A última coisa boa que preparei foi costelinha na panela de cocção lenta. Tenho uma, sob o olhar atento do rei das privadas. Dei risada. E depois? Perguntou ele. O que mais você fez hoje? Abri um sorriso. Eu tinha que admitir. Era revigorante ele querer saber de mim. A maioria dos homens com quem eu saía preferia falar de si. Bom, depois fui até a Target para comprar acetona. E foi a Starbucks. Sim, e fui a Starbucks. Fui obrigada, estava do lado. O domínio que a Starbucks exerce sobre nós. O que você pede lá? Perguntou ele. Café gelado com creme de caramelo salgado, mas peguei descafeinado porque já tinha bebido café normal hoje. O que você pede? No inverno eu peço macchiato grande de caramelo triplo. No verão peço chá gelado, de pitaia. Então você bebe macchiatos de caramelo durante 9 meses do ano? Ei, não tire sarro de Minnesota, disse ele bem-humorado. Não é tão ruim assim. Dei uma pausa na aplicação do esmalte. Vi no jornal que vocês passaram uma semana com menos 35 graus, há alguns meses. Como pode não ser ruim? A gente só sai de um lugar para entrar em outro bem rapidinho. São 30 segundos de frio no máximo. É como pegar alguma coisa em uma câmara fria. Na metade do tempo, eu nem visto o casaco. E temos roupas adequadas para quando precisamos passar mais tempo ao ar livre. O verão é incrível. O outono é lindo. A blogueira de viagem Vanessa Price mora aqui. E ela poderia morar em qualquer lugar. Gosto dela. Então eu te contei como foi meu dia, falei. O que você fez hoje? Bom, acordei e passei um café. Da máquina da Nespresso. Usei meu espumador de leite para preparar um cappuccino. Com leite semi-desnatado. Abri a persiana e fiquei ali, parado com a caneca na mão, olhando para o outdoor, questionando todas as minhas escolhas de vida. Levei o Brad para passear, voltei, tomei um banho, fiquei 1 hora com a Chelsea. Depois encontrei o Benny e meu melhor amigo, Brad, para almoçar. Onde vocês foram? Perguntei. Um restaurantezinho que o Brad descobriu. O que você pediu? Um hambúrguer com manteiga de amendoim. Respondeu ele. Fiz uma careta. E estava bom? Estava, sim. Tinha cebola caramelizada e uma geleiazinha de uva. E aconteceu alguma coisa diferente no almoço com seus amigos? Hoje não. Mas ontem, quando almocei com eles, a gente conversou sobre a postagem no Reddit. Contei sobre você, claro. Disse ele. Foi quando o Brad fez a profecia sobre a gente quebrar a maldição. Ah, então foi por isso que você me mandou mensagem. Falei, apoiando o queixo nos joelhos e assoprando as unhas esmaltadas. Não. Eu precisava mesmo saber sobre o cotonete. Entendi. Sorri. Aí você foi para casa? Parei para abastecer e fui para casa. Mandei a foto de Princesa Ana para você e aqui estamos. Onde exatamente? Perguntei. O que está vendo na sua caminhada? Espera, vou mostrar. Tive um instante de pânico ao achar que ele ia me ligar por vídeo, mas em vez disso recebi uma foto. É aqui que estou caminhando agora. Tirei essa foto um dia desses, ao pôr do sol. Era uma foto do horizonte de uma cidade tirada do meio de uma ponte de concreto para pedestres com um gradil cor de ferrugem. Essa é a Stone Arch Bridge, disse ele. E recebi mais uma foto. Ali é o rio Mississippi. O rio era cercado de árvores. Muito bonito.
urbano, mas rodeado de natureza ao mesmo tempo. Fechei a foto e pesquisei a ponte, clicando em imagens. Estou vendo fotos da ponte na internet. Tem muitas imagens de pedidos de noivado. Vejo um pedido por semana, mais ou menos, disse ele. É um cenário muito popular para o grande pedido. Pedidos públicos são praticamente sequestros. Falei voltando para a foto dele e dando zoom. Dava para ver a parte de trás de um outdoor e me perguntei se era o prédio dele que aparecia logo atrás. Você não gostaria de ser pedido em casamento em público? Perguntou ele. Não. Nunca entendi esse conceito. Parece ser algo que deveria ser íntimo, né? Pedir alguém em casamento na frente de um monte de estranhos me parece exibicionismo. Foi exatamente o que falei para Mad esses dias. Fomos assistir a um jogo e um cara pediu a mulher em casamento na frente do estádio inteiro, e ela disse não. Ele fez. Isso é o que dá não conhecer seu eleitorado. Ouvi um latido. Brad? Perguntei. Não, um husky latindo para o Brad. Você gosta de cachorros? Quem não gosta de cachorros? Ele fez uma pausa. Eu sabia que estava sorrindo. Então, voltando a Minnesota ser o melhor estado do país... Soltei um suspiro. Tá. Admito que você está dando ótimos argumentos para visitar Minnesota, mas é muito provável que isso nunca aconteça. Não está na nossa lista de 25 estados para visitar. Como faz para um estado subir na lista? Não faz, respondi, me levantando da cama para pentear o cabelo. Isso nunca aconteceu. Então, como vocês decidem qual estado será o próximo? Eles estão em ordem? Não. Analisamos fatores decisivos. A época do ano, como vai estar o clima, se tem algum show ou festival rolando, que tipo de casa conseguiremos alugar, em que hospital poderemos trabalhar e os cargos que eles estão oferecendo. Tirei a toalha do cabelo e ele caiu, comprido e molhado, sobre meu colo. Eu estava passando a escova quando Justin arquejou. Ah, meu Deus. Está rolando um pedido de casamento na ponte. Disse. Sério. Espera aí. Vou tirar uma foto para você. Abri um sorriso e comecei a prender o cabelo úmido em um coque. Tá, disse ele. Acabei de mandar. Eu me debrucei sobre a tela e comecei a rir. A mulher estava com as mãos na boca e o homem de joelhos, prédios altos se erguendo ao fundo. Uau! É mesmo um cenário lindo para uma foto. Eu meio que entendo por que fazem isso aí. É bom para passear também. Brad adora. Quer ver em tempo real? Posso te ligar por vídeo? Ah, não! Não estou vestida. Você pode aceitar a chamada e não ligar a câmera? Pensei por um instante. Tá, mas não vou ligar a câmera mesmo. Entendido. Depois de um tempinho ele ligou por vídeo. Quando atendi, vi a ponte de concreto. Tinha pessoas de bicicleta e uma mulher correndo. Diga oi, Brad. Disse ele, abaixando a câmera. Brad olhou para cima com o senho franzido e uma coleira vermelha. Está vendo bem? Perguntou Justin, voltando a mostrar a ponte. Aproximei o celular do rosto. Estou. Uau! É muito bonito. Olha só para isso. Disse ele, movimentando a câmera para fazer uma imagem panorâmica do rio. Tinha uma cachoeira ao longe. A ponte faz parte de um circuito histórico de caminhada com pouco mais de 3 quilômetros. Quando o tempo está bom, tento completar o circuito uma vez por dia. Ele voltou a caminhar apontando a câmera para frente de modo que eu visse o que ele estava fazendo. Tem lojas no caminho? Perguntei ao enxergar prédios com mesas ao ar livre à distância. Tem sim. Uns cafés bem legais, alguns restaurantes. Mas para ir ao meu restaurante favorito, só de carro. Comida equatoriana de um lugarzinho chamado Chimborazo. Eu te levo se você vier para cá. Então ele virou a câmera para o próprio rosto e abriu um largo sorriso. Respirei fundo. Meu Deus! Como ele era lindo! Era ainda melhor ao vivo. Ou talvez fosse melhor porque ele também tinha uma personalidade bacana.
Acho que o senso de humor o deixava ainda mais atraente. Ele estava com uma blusa cinza e um fone preto no ouvido. O cabelo estava bagunçado. As covinhas apareciam, e ele tinha os olhos castanhos mais lindos que já vi. Eram olhos gentis. Justin parecia o típico namorado da protagonista de uma série de TV teen. O namorado fofo, que mora na casa ao lado, a leva ao baile e deixa que ela use seus moletons, e eles só terminam porque ele vai fazer faculdade em outro estado e ela acha melhor assim. Ele parecia um cara tranquilo e pé no chão. Percebi que estava sorrindo para o celular. Suspirei e fechei o roupão. Depois também liguei a câmera. Quando meu rosto apareceu na tela, ele abriu um sorrisinho. Oi. Achei que você também tinha o direito de saber que não está caindo em um golpe, falei. Não sou mesmo repórter. Ele riu. Continuou andando, mas com a câmera virada para o rosto. E aí? Falei, voltando a me deitar na cama. Agora você fisgou a atenção da plateia. E está em um lugar bonito. Me mostre sua cidade. 4. Justin. Parei na fila de carros em frente à escola e peguei o celular para dar uma olhada na foto de Emma. Mais uma vez. Tínhamos passado 3 horas conversando na noite anterior. Ela ficou no telefone comigo durante todo o passeio e depois mais 2 horas quando voltei para casa. Ela era legal. Muito legal. Eu gostava dela. A história de quebrar a maldição estava ficando muito mais interessante do que eu imaginava. O sinal tocou e as crianças começaram a sair. Era o último dia de aula do curso de verão. Quando vi meu irmão Alex indo com um grupo de amigos para os ônibus, abri o vidro do passageiro e me escorei no assento. Ei, precisa de uma carona? Ele olhou para mim e seu rosto se iluminou. Alex se despediu dos amigos com animação e correu na minha direção, a mochila saltitando. Saí quando ele chegou ao carro e joguei as chaves para o meu irmão. Ele as pegou, apoiando-as na barriga, e olhou para mim com os olhos arregalados. Sério? Perguntou. A mamãe disse que você precisa de experiência ao volante. Você dirige. Seu rosto se abriu em um sorriso. Eba! Disse, dando um soquinho no ar. Passamos meia hora passeando de carro, então paramos em um drive-thru, compramos comida e fomos para a casa da nossa mãe. Ele bateu no meio-fio e quase não parou em uma preferencial a caminho de casa, mas sobrevivemos. Oi, chegamos! Anunciei, entrando e fechando a porta. Comprei McDonald's! Na cozinha! Gritou minha mãe. Ela estava colocando a louça na máquina para lavar. Lee, a melhor amiga dela e mãe de Brad, estava sentada à mesa da cozinha. Oi, Lee. Cumprimentei, colocando a comida sobre a mesa. Não sabia que estava aqui, ou teria comprado algo para você também. Ela ergueu a mão sem se levantar da cadeira, e as pulseiras em seu pulso tilintaram. Tem um encontro daqui a meia hora. Ele que pague pela minha comida. Estranhei. Um encontro? E o George? George já era, Justin. Que descanse em paz. Pisquei, atônito, olhando para ela. Seu namorado morreu? Para mim, ele morreu. Minha mãe deu risada, e eu balancei a cabeça diante da minha tia honorária. Lee era uma figura. Tinha 48 anos, como minha mãe, mas era seu oposto em todos os sentidos. Teve 4 casamentos e foi noiva o dobro de vezes. Os períodos que Lee passava solteira eram sempre muito divertidos para a família. Entretenimento da melhor qualidade. Ouvi Chelsea descer a escada correndo. Tirei a comida dela da embalagem no instante em que ela entrou na cozinha. Justin! Disse ela, abraçando minhas pernas por uma fração de segundo. Então me soltou e subiu em uma cadeira. Oba! Deu um gritinho ao ver o McLanche feliz. Comecei a preparar o lanche para ela, abrindo a caixa de nuggets e a embalagem de molho agridoce. Minha mãe olhou da máquina para nós bem na hora em que espetei o canudo no copo de suco da Chelsea. Ela fez uma careta. Justin, por que comprou bebida? Tem suco aqui, não precisava gastar dinheiro com isso. Se eu não comprasse o McLanche feliz, ela não ganharia o brinquedo.
Minha resposta saiu mais seca do que eu pretendia. Minha mãe ignorou meu tom. Comprei um sanduíche de frango para você. Cadê a Sarah? Perguntei, olhando em volta. Minha mãe secou as mãos em um pano de prato e se sentou ao lado de Lee. Está no quarto. Você não vai comer? Perguntou ela, ao perceber que não havia comida na minha frente. Não, tenho que ir embora logo. Falei. Preciso levar o Brad para passear. Lee revirou os olhos. Você continua com isso, é? Christine, por favor, manda seu filho trocar o nome do cachorro. Ele é adulto, respondeu minha mãe, cansada. Não mandem mais nada. Sabe, tenho pensado muito nisso. E você tem razão, Lee. Tô exagerando. Falei, tirando a batata frita para Chelsea. Se o Brad concordar em pagar os $7.000 que pretendia roubar de mim, eu troco o nome do cachorro. Lee soltou um suspiro exasperado. 7.000! Você tá em um apartamento novo, Justin. Seu aluguel tá mais baixo que antes. Como ele te deve $7.000? Agora é pela dor e pelo sofrimento. Contra a vontade, Lee caiu na gargalhada. E aí, como ele se saiu? Perguntou, indicando Alex com a cabeça, ainda rindo. Ele foi ótimo, respondi. Alex abriu um sorriso largo, mostrando as batatas que tinha na boca. Obrigada por ajudar com isso, disse minha mãe, esfregando o pulso. Lee olhou para ela. Como foi o trabalho? Perguntou. Minha mãe deu de ombros. Foi tudo bem. Peguei 4 casas ontem. A da família Klein tem 3 beliches. É difícil arrumar. Fico exausta. Mas tô pegando todos os trabalhos que posso antes de ir. Antes de ir. Meu maxilar se retesou e tive que desviar o olhar. Agora minha mãe limpava casas. Eu não via problema nenhum nisso. O que me deixava mal era o motivo pelo qual ela limpava casas. Ela era formada em contabilidade, já tinha sido diretora financeira, mas seu diploma e os 12 anos na empresa onde trabalhava já não valiam de nada. Ela nunca mais conseguiria um emprego como aquele. O que ela fez já estava repercutindo, e ela ainda nem tinha ido. Minha mãe ia para a cadeia. Meu cérebro simplesmente não conseguia compreender. Não parecia real, mas era real. Ia acontecer. E minha vida inteira viraria de ponta cabeça para que a de todos pudesse continuar igual. Em algumas semanas, eu assumiria a guarda dos meus irmãos. Teria que voltar a morar naquela casa, abrir mão do meu apartamento. Não que fosse grande coisa. Se eu não fizesse isso, Chelsea, Alex e Sarah teriam que ir morar com Lee. Teriam que mudar de escola, sair do bairro onde cresceram. Já era péssimo eles terem perdido o pai, agora também perderiam a mãe. Eu não podia deixar que o resto de seu mundo se desintegrasse. E não conseguia nem pensar no que isso significaria para mim e para minha vida, porque quando pensava, não conseguia respirar. Fiquei de pé. Preciso ir. Quer que eu leve para Sarah? Perguntei, apontando para o pacote de comida. Pode fazer isso? Perguntou minha mãe. Saí da cozinha sem me despedir. Quando cheguei ao quarto de Sarah, tive que gritar para ser ouvido por causa da música. Ela logo abriu a porta e voltou para a cama sem me cumprimentar. Entrei e olhei em volta. Isso é novidade, falei. Sarah tinha colocado luzes de LED vermelhas na parede. O quarto inteiro estava banhado em vermelho. Era meio deprimente. Trouxe McDonald's para você. Obrigada. Resmungou ela, sem tirar os olhos do celular. Coloquei o lanche em cima da escrivaninha. E aí, o que você anda fazendo? Ela não respondeu. Tá assistindo a alguma série bacana? Ela olhou para mim, mal-humorada. Tá bom, falei. Beleza, a gente se vê. Tchau, disse ela, irritada. Fui embora. Isso era outra coisa que me preocupava. Alex era tranquilo. Chelsea também, à sua maneira. Mas Sarah? Ultimamente eu não sabia qual era o problema dela. Ela andava mal-humorada e irritada, e eu é que teria que lidar com aquilo.
Eu estava exausto por antecipação. Era provável que meus irmãos precisassem de terapia. Eu teria que encontrar alguém, pelo menos para os dois mais velhos, que entendiam o que estava acontecendo. Mais um item para acrescentar à longa lista de coisas pelas quais agora eu era o responsável. Algumas horas depois, eu já tinha ido correr e voltado para casa e colocado umas asinhas para cozinhar para o dia seguinte. Procurei opções de terapia familiar e mandei alguns e-mails, o que pelo menos me deu a sensação de que estava indo na direção certa. Estava pensando em dar uma passada na casa de Brad ou de Benny, só para me manter ocupado. Mas algo melhor surgiu. Emma mandou mensagem. O que está fazendo? No momento, Emma era a minha distração favorita. Para falar a verdade, ela era a única parte da minha vida que não estava uma droga. Não respondi a mensagem. Liguei. Oi, disse ela ao atender. Oi. Ouvi o longo som de um zíper de mala sendo fechado. O que está fazendo? Perguntei. As malas pro Havaí? Não, ainda não. Tava só aguardando um negócio. Só faço as malas no dia da viagem. Sério? Perguntei, me sentando em frente ao monitor. Eu preciso de um dia inteiro para fazer as malas. Porque você precisa decidir o que levar. Eu já sei o que levar. É só colocar tudo que trouxe comigo. Sorri, abrindo a planilha que tinha começado na noite anterior. E aí, você tem um tempinho? Perguntei. Tenho. Se não tivesse, não teria atendido. Sei que só vamos começar quando você tiver voltado do Havaí, mas eu estava pensando em algumas diretrizes, sabe, para estarmos preparados quando formos nos encontrar. Diretrizes? Perguntou ela. Para quê? Para os encontros. Para a gente poder fazer isso do jeito certo. Precisa ser um experimento controlado. Temos que replicar os padrões que levam ao resultado de sempre. Quanto tempo os encontros precisam durar? O que precisamos fazer nesses encontros? Aonde precisamos ir? Temos que garantir todos os denominadores comuns. Ah, disse ela. Boa ideia. Você é tão organizado. Eu tenho que ser, por causa do meu trabalho. Comecei uma planilha. Posso mandar para você quando estiver pronta. Pode ser. Tá, então precisamos de no mínimo 4 encontros, falei, ao longo de um mês. O tempo de cada encontro faz alguma diferença? Acho que tem que ser no mínimo 2 horas. Talvez 3 horas, só para garantir? Tá, pode ser 3 horas. Ou mais. Os encontros podem até durar mais. Sabe, se parecer natural, claro. Claro. Abri um sorriso. Tem alguma coisa que a gente não pode deixar de fazer? Perguntei. Alguma coisa que foi igual em todos os encontros e que precisamos levar em consideração? Por exemplo, todos foram jantares ou algo do tipo? Todos foram diferentes. Tá, os meus também. A gente precisa se beijar? Perguntou ela. Eu beijei todas elas, pelo menos uma vez. Eu também, disse ela. E eles sempre me beijaram primeiro. Tá, então a gente tem que se beijar uma vez e eu é que devo tomar a iniciativa. De língua ou sem? No meu caso, tanto faz. De língua. Então você beijou a namorada do Brad? Isso não é estranho agora? Na verdade, não. Foi bem rápido e nenhum dos dois gostou tanto assim. Foi tipo beijar minha irmã. Então, se alguns deles você só beijou uma vez, imagino que sexo não seja um pré-requisito, certo? Perguntei no tom mais profissional possível. Se fosse, eu não aceitaria ir para a cama com você só pelo experimento. Só para você saber. Só tô sendo minucioso. Também não é pré-requisito para mim, e eu também não aceitaria, credo. Fingi estremecer. Só vou para a cama com alguém depois do 5º encontro. Então você deu sorte. Ela deu risada. Muito bem, falei. Então temos que sair 4 vezes no decorrer de um mês, uma vez por semana, no mínimo 3 horas por encontro. Podemos fazer qualquer atividade, precisamos conversar ou trocar mensagens todos os dias, e eu tenho que te beijar pelo menos uma vez. Isso, acho que é tudo. Então, 4 encontros, um beijo e terminamos. 4 encontros, um beijo e terminamos, repetiu ela.
Vou digitar tudo isso. Me avise se você se lembrar de mais alguma coisa. Combinado. Parecia que a ligação tinha chegado ao fim, mas então ela disse: E aí, o que você fez hoje? Abri um sorrisinho. Emma não queria desligar. Eu me recostei na cadeira. Bom, fiz exatamente a mesma coisa que fiz quando acordei ontem. Tomei meu café olhando com tristeza pro outdoor, levei o Brad para passear, trabalhei algumas horas, levei meu irmão para dirigir um pouco. Ah, esqueci, também fiz uma coisa para você. Fez? O quê? Eu me debrucei sobre o teclado e enviei o rascunho que tinha elaborado. Vou desligar para você dar uma olhada. 5. Emma. Justin me mandou a foto de uma montagem. Quando abri, quase engasguei de tanto rir. Justin Doll te convidou para quebrar uma maldição. Parabéns! Sabemos que você tem muitas opções quando se trata de quebrar uma maldição, e escolher o parceiro certo pode ser difícil. Por isso fizemos questão de providenciar algumas avaliações. Justin foi um perfeito cavalheiro, e conheci meu marido Mike depois que terminamos. Eu, com certeza, terminaria com ele de novo. Sabrina B. Justin tem um cheirinho muito bom, e até meu gato gostou dele. E meu gato não gosta de ninguém. Recomendo muito. Karina S. Justin realizou todos os meus sonhos mais loucos, ou seja, o de me casar na Disney com alguém que não fosse ele. Se pudesse dar 6 estrelas, eu daria. Kimberly R. Justin salvou meu cachorro e minha avó de um prédio em chamas. Ele é meu herói. Uma pessoa de verdade. E por fim, só estou escrevendo isso porque se ele conseguir uma namorada, imagino que ela vai dizer como é ridículo colocar o nome de Brad no cachorro e vai convencê-lo a trocar. Justin foi muito educado e tem um altíssimo nível de higiene pessoal. Recomendo sair com ele. Faith. Balancei a cabeça enquanto olhava para a tela rindo. Mandei mensagem para ele. Eu. Nerd. Ele respondeu com emojis de risadas. Eu tinha que admitir. Ele despertou meu interesse por Minnesota depois da ligação do dia anterior. Despertou meu interesse por ele. Motivo pelo qual passei o dia fazendo ligações, enviando e-mails e preparando uma apresentação para a MED. O tempo era curto e eu precisava fazer a proposta naquela noite. E não seria fácil. Soltei o ar com um biquinho e me levantei para procurá-la. Ela estava no sofá da sala, em frente à lareira, mexendo no celular. Parei à porta. Ei, você tem um tempinho? Queria conversar sobre uma coisa. Mad ergueu a cabeça. Quando olhou para o notebook nas minhas mãos, de algum jeito ela soube o que estava prestes a acontecer. Não, disse balançando a cabeça. Não, 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 não. Entrei na sala e me sentei ao lado dela no sofá. Só escuta. A gente vai para o Havaí, Emma. Era minha vez de escolher. Comprei um maiô novo. Você também pode usar o maiô novo aqui. Eu não vou para Minnesota. Não tem nada de interessante lá. Não está na lista dos 25. Como você sabia que eu ia dizer Minnesota? Porque você está toda obcecada por aquele cara lá? Escuta o que vou te dizer. Você não gosta dele de verdade. Só está encantada assim porque ele tem mais de 1,90 m. Dei risada. Ele não tem mais de 1,90 m. Bom, qual é a altura dele, então? Não sei. Não perguntei. Isso não importa. Bom, ele me parece ter mais de 1,90 m. E acho que isso está prejudicando seu raciocínio. Você não vai trocar o Havaí por Minnesota. Por que não? Perguntei. É um estado lindo. Podemos fazer bate-volta no Canadá. Se lembra daquela loja de cupcake que você viu na Food Network? Nadia Cakes? Tem 2 lá. E a lista dos 25 é só uma diretriz, não é exatamente uma regra. Ela cruzou os braços. Uma diretriz que a gente nunca desrespeitou em 3 anos. E como você ousa tentar me dissuadir de ir para uma ilha tropical
recorrendo a cupcakes. O pau desse cara é tão incrível assim. Mad, o que foi? Você não vai me convencer de que de repente se apaixonou pelo meio oeste. Nem ouse fingir que não é tudo por causa daquele cara. Justin. E sim, é um pouco por causa dele. Mas também é uma questão de logística. Ah, é? Em que sentido? Eu me sentei em cima de uma das pernas. Tá, sei que vai parecer loucura. Mas se Justin e eu sairmos juntos durante um mês e depois terminarmos, teoricamente,